as pessoas que estão chegando. Então, eu costumo brincar que eu fui para a UFLA realmente não para ser o doutorado, mas para encontrar o yoga. E quem idealizou o projeto Yoga na Capela foi o professor Atman, e sempre foi um sonho para mim trazer ele para poder falar com vocês, né, sobre o yoga, porque foi a partir mesmo de um projeto que ele idealizou, mas das palavras que muitas vezes eu fui ao encontro dele, né, depois de fazer a formação e depois dar aulas de yoga com ele, sempre foi muito à vontade minha trazer para poder falar um pouquinho para vocês desse caminho que me trouxe tanta concentração, tanto encontro, tanto autoconhecimento para vocês. Então, né, eu vou parar de ficar falando aqui e vou deixar o professor Atman se apresentar mais um pouquinho e tratar da palestra. Sejam todos bem-vindos. Ok. Então, eu trabalho com yoga há muitos anos, né? Eu comecei com yoga com 26 anos, quando estava ainda na universidade. Eu formei com 26 anos. E para mim foi uma descoberta muito boa, muito importante. Eu já sentia uma certa tendência com relação à espiritualidade, mas tinha, na minha juventude, trabalhado um bocado com os movimentos católicos, e nessa época de universidade eu estava parado. Mas o yoga me trouxe uma coisa muito importante, me reviveu bastante a minha busca espiritual, e de uma forma, assim, que eu achei muito bacana, porque o yoga nos fornece um mundo de ferramentas que a gente pode trabalhar. E isso nos dá um poder, nos dá, assim, fica mais visível o quanto que nós temos o controle, ou podemos trabalhar nesse controle sobre a nossa vida, sobre o que a gente quer, sobre aquilo que a gente está perseguindo na vida. E o yoga acabou sendo para mim um caminho, né, que direciona a minha vida, né? E a questão de ser professor de yoga também, uma das grandes motivações foi compartilhar isso que, para mim, é muito lindo, né? E é uma coisa muito importante para mim. E um aspecto um pouco egoísta também, né? Porque é importante que eu tivesse outras pessoas que no mesmo caminho, que isso é muito importante. A gente sozinho num caminho, a gente não faz nada, o caminho fica muito difícil. Uma andorinha não faz verão. A gente precisa muito, que a gente chama da sanga, né? A sanga é importante. Então, quer dizer, um dos aspectos, para mim, que me ajudou, me impulsionou a trabalhar com yoga, foi isso, né? E eu idealizei um dia trazer um swami na UFLA, né? Mas eu, dentro dos meus treinamentos na UFLA, eu trabalhei na parte de treinamento de liderança. Então, uma das coisas que no treinamento de liderança a gente faz é assim, que a gente tem que investir em qualidade, a gente tem que investir em conhecimento, né? E nas pessoas. E é isso que, durante todo esse tempo, eu tenho procurado fazer, né? Investir em conhecimento e investir nas pessoas, tanto no meu conhecimento como no conhecimento das pessoas, para a gente trabalhar uma equipe que pudesse dar sustentação a esse projeto de yoga aqui em Lavras, na universidade, e assim que
eu tenho feito, né? Hoje, esse ano, nós pudemos já ter aqui a bem-aventurança de ter um curso de formação intermediário. O Suami teve aqui 3 semanas intensivo só para isso, veio aqui só para dar esse curso para nós. Tivemos 14 alunos fazendo formação de nível 2, quer dizer, isso é uma dádiva. Eu que queria trazer apenas um Suami aqui, quer dizer, hoje nós temos curso regular de formação, nível 1, e já tivemos curso de formação de nível 2. E a humanidade precisa muito disso, né? Eu sempre fui um tanto idealista, na minha juventude tinha uma tendência, assim, política, mas depois eu me desacreditei com a política completamente. Eu vi que a gente tem que mudar, é o ser humano, né? A política é só um reflexo do que é o ser humano, mas não é por aí que a gente resolve as coisas do mundo. É muito mais importante a gente trabalhar conosco mesmo. Aí mas agora a, a Râmia, né, a Joyce, pediu para me falar isso sobre a questão do yoga, né, como que o yoga pode nos ajudar nessa época de crise então, que o mundo está passando, né? Então, provavelmente eu vou falar um punhado de coisa que quem já está acostumado comigo já ouviu muitas vezes, mas no yoga a gente fala que a repetição é uma forma, também é um método de aprendizagem, né? Que a gente sempre está trabalhando e revendo o nosso caminho, revendo a nossa busca para nos mantermos nos trilhos, né? Então, né, o que essa pandemia está causando, né, assim, além das reviravoltas na economia, que tem um choque econômico, né, ela traz, na realidade, traz medo, né, para todo mundo. Mas o medo é uma coisa, assim, muito presente na nossa sociedade, né? Se a gente refletir, a gente vê que o medo é uma coisa muito presente. Porque um dos principais causas de doenças hoje é o estresse, né? A maioria das nossas doenças no mundo não são doenças ligadas a um agente etiológico. Agora é uma exceção, veio essa carga toda aí, né? Mas se você pegar as causas mortes, hoje, no mundo, as principais causas mortes não são de agente etiológico, né? São de doenças ligadas ao estresse, dá mais de 50% das causas mortes. Mas o estresse, a ansiedade é uma forma de medo, né? É uma forma de medo. Nós vivemos com medo de não dar conta da tarefa amanhã, a nossa cabeça fica louca pensando naquilo, né? A gente fica muito conectado. E agora veio uma intensificação muito grande disso, com um medo mais presente. Ou seja, mais que a gente não está acostumado com ele e que muda as coisas corriqueiras que nós fazemos no dia a dia. Mas, basicamente, em qualquer situação de perigo, uma grande coisa que a gente precisa é manter a calma. Para manter a calma, você tem que dominar o medo, né? Mas como trabalhar o medo? Isso está muito relacionado com com a nossa maneira de pensar, né? A nossa sociedade, ela valoriza muito as coisas externas, né?
o sucesso econômico, o ter, ela pouco valoriza o ser. E os grandes prazeres da vida, quer dizer, ou melhor, a vida nossa, da maioria os seres vivos, eles se orientam por dois estímulos importantes, que é prazer e dor. Né? Isso é qualquer ser vivo, desde a bactéria até o ser humano. Né? E a tendência da mente é agarrar ao que é prazeroso e rejeitar aquilo que nos causa dor. E a mente, por fim, a gente acaba que cansa dessa busca, porque o prazer e a dor, ele é sempre passageiro. Né? Mas, de um modo geral, é isso que a sociedade preconiza. Né? Você tem que curtir a vida, você tem que ter uma casa bacana, um carro bom, fazer uma boa profissão, casar bem, não sei o quê. Mas, no fundo, são tudo coisas externas. E as coisas externas da vida, ela não consegue nos dar uma paz duradoura, não consegue nos dar uma plenitude. O ser humano tem sede por plenitude. Né? Mas, como a gente é muito abalroado, muito... com muita... Isso vem para a gente com tanta informação, com tanta coisa, que às vezes a gente fica cego para essas coisas mais internas. Né? Mas no yoga, para questionar isso, ele procura perguntar para você, né, assim, para a gente pensar assim, quem é você? Porque isso, nós agimos no mundo de acordo com o que nós pensamos. Quem sou eu? Né? Você é o seu corpo? Quando você se acha gorda, gordo, ou se vê... eu sou uma pessoa do sexo tal, brasileiro, tal, quer dizer, você está se identificando com o corpo. Quando você pensa, eu sou uma pessoa inteligente, você está se identificando com a mente. Mas quem é você? Você é o corpo, você é a mente. Se você consegue ver o seu corpo, você consegue ver a sua mente. Por quê? Ver no sentido seguinte, você percebe você pensando, você percebe você triste, você percebe você alegre. Então, se você vê o seu corpo, você fala, este é o meu corpo. Se ele é o seu corpo, ele é você, você também fala o meu carro, a minha casa. Mas quando você fala, se refere ao corpo como você cria uma identificação com o corpo. Ou às vezes criamos uma identificação com a mente. Ou às vezes criamos uma identificação com a nossa conta bancária. Eu sou rico, ou sou pobre. O mundo, na realidade, é cheio de identificações. Mas, se a gente voltar lá nos sutras, o que o sutra fala? Né? Você pega lá o Sutra 3 do livro do Swami, ele fala que
Você é aquele que vê, né? Você é aquele que vê. E quem é esse que vê, em última instância? Quem vê, em última instância, é a consciência. Então, em última instância, nós somos a consciência. O Sutra, especificamente, ele fala assim: então aquele que vê habita em sua própria natureza. Quer dizer, essa consciência que vê, ela é parte inerente do nosso ser. Ou, se a gente colocar de uma outra forma, nós somos, na realidade, esta consciência. Quer dizer, o corpo reflete, a mente reflete esta consciência. Mas, no processo de vida, no processo do nascer, no processo de encarnar, a gente cria identificações muito fortes com o mundo. E à medida que a gente vai desenvolvendo na espiritualidade ou na compreensão, a gente vai fazendo essa volta para casa. Quer dizer, um reconhecimento de que eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu não sou os pensamentos, eu sou aquele que vê. Por que que estou salientando isso? Porque isso é extremamente importante na nossa atitude com relação ao mundo. Se você tem uma identificação muito forte com o corpo, você vai ter um medo muito grande de morrer. Mas se você sabe que você não é o corpo, essa situação atenua muito, né? Um dos principais obstáculos, o primeiro obstáculo que o Sutra cita, é a ignorância. Quer dizer, a ignorância é a mãe de todos os outros. Porque a ignorância, quer dizer, a ignorância aqui no sentido de que você ignora a sua verdadeira essência. Você ignora que você é consciência e não o corpo, não a mente. Então você identifica com a mente. Se você identifica com a mente, você é apenas o eu, você é apenas a personalidade. Se você é apenas o eu, apenas a personalidade, quer dizer, a tendência de você ter apego às coisas do mundo, a ser muito egoísta, é muito grande. E à medida que esse egoísmo cresce, na realidade traz mais e mais infelicidade para a pessoa, né? Se você vê lá no Sutra, o Swami fala que, né, os pensamentos podem ser divididos de duas formas: egoísta e não egoísta. Os pensamentos egoístas sempre trazem sofrimento, né? Então, mas ser mais ou menos egoísta depende um tanto da nossa capacidade, da nossa visão que nós temos desse mundo, né? Bom, isso é uma visão mais geral, né, de uma ver assim quem sou eu, e que é muito importante para cada um de nós. Então, mas como um outro sutra, Sutra 2, lá fala o seguinte: o aquietamento da mente é yoga.
por que que o aquietamento da mente é yoga? Porque essa consciência que somos nós no nível do self, no nível do Atman, ela só nos é perceptível, ou nos é bem perceptível, à medida que a gente consegue aquietar a mente. Porque a mente, no seu movimento de pensamentos, não nos deixa perceber essa consciência de uma forma clara. Assim, a mente reflete essa consciência, é um espelho dessa consciência, mas dado aos pensamentos e ao tanto de informações que a gente tem armazenado, isso dá uma distorção nessa consciência. Então, a gente tem uma visão, vamos dizer, errônea de quem sou eu e da nossa visão desse mundo. Mas, então, quando quando as coisas estão correndo bem, é mais difícil da gente refletir sobre, tá tudo bem, para que mudar? Quando a gente tem algum abalo, então isso nos leva a mudar, né? Então esta pandemia está abalando o mundo inteiro e logicamente está levando muito as pessoas refletirem, né? Mas de um modo geral, o yoga nos ajuda porque ele tem um aspecto que é fisiológico mesmo, né? Assim, quando a gente está com medo, há uma descarga de adrenalina, né? O coração pulsa mais rápido para jogar mais oxigênio no corpo, a gente tem uma vasoconstrição para nos proteger, porque o medo sempre, no animal, o medo sempre implica em luta, alguma ação de correr. Esse aqui é o mecanismo de resposta com relação ao medo. Mas no mundo natural, o medo, a gente teria ele ocasionalmente. E você tem um medo, passa aquela situação de medo, você volta ao normal. Mas no mundo nosso de hoje, o medo acaba que fica uma coisa muito constante na forma de estresse, na forma dessa pressão contínua de medo, quer dizer, você nem corre e nem luta. Então, e essa adrenalina nos intoxica, nos causa um mundo de doenças, né? E aí vem, então, a prática do yoga. Porque uma das primeiras práticas é a respiração. Se a gente respira inspirando numa taxa, num tempo, ou melhor, se você expira com uma duração de tempo igual ou maior que você inspira, você aciona o mecanismo no cérebro que que conecta você com o sistema parasimpático e você passa a liberar ou noradrenalina ao invés de adrenalina, né? E a gente acalma. Isso todo mundo conhece. Está com raiva? Respira fundo. Quando a gente respira fundo, você está acionando um mecanismo que não combina com a raiva,
não combina com o medo. Quer dizer, e a prática é fundamental. Praticar é praticar todo dia. Por quê? Nós estamos sob pressão, não é um dia sim, um dia não. Nós estamos sob pressão todos os dias. Então, a gente tem que trabalhar nossa cabeça e nosso corpo todos os dias. Por isso que tem lá o sutra que fala da prática, ele fala que a prática deve ser constante. Esse constante quer dizer diariamente. Isso não significa que você tem que fazer uma prática de Hatha Yoga todo dia, mas que você tem que ter sua prática. Às vezes você pode fazer uma sessão de respiração, ou meditação, ou os dois juntos, dia sim, dia não, mas você, todo dia, você procura mentalizar aquelas maneiras que você deve agir, né? Que você deve trabalhar seu foco com relação às coisas. E a leitura também é uma prática importante, porque a leitura nos conecta com esse conhecimento, nos embasa esse conhecimento. A prática sem a teoria, ela fica um pouco vazia. Às vezes você desestimula, você passa a não ver sentido naquilo. Então, na prática, sempre está incluído que eles falam a leitura dos livros sagrados. Pode ser a leitura, se você é católico ou cristão, ler a Bíblia, ou ler os sutras, Bhagavad Gita, algum livro de filosofia, do yoga, que vai no sentido de você buscar a sua essência, buscar um caminho para você se tornar cada dia um ser melhor, né? E uma coisa muito importante disso é que nossos medos, todas as nossas respostas diárias, a gente se baseia naquilo que a gente tem internalizado na nossa mente, que os padrões internalizados, né? No yoga, a gente chama dos samskaras. Quer dizer, então, esses padrões definem o seu caráter. Mas esses padrões, nós podemos agir, não só podemos e agimos nesses padrões. Mesmo que a gente não tenha consciência, esses padrões, a gente altera esses padrões ao longo de nossa vida. Se você vê como que você pensa hoje, se você é bem jovem, então pensa, como que você pensava 5 anos atrás e como você pensa hoje? No caso, a gente que tem uma trajetória mais longa, a gente pode pensar num prazo maior. Como que eu pensava quando eu tinha meus 20 anos, quando eu tinha 30, quando eu tinha 40? Quer dizer, a gente vai trabalhando e mesmo as nossas respostas vão mudando. E tem todo um mecanismo para a gente trabalhar isso, que a gente não vai discutir aqui agora, mas o yoga também nos dá a ferramenta para trabalhar essas coisas, né? Mas então, se você trabalha a sua mente, você acaba
desenvolvendo uma maestria, um poder de governo sobre a mente. Isso que o yoga procura, né? Quer dizer, para você cumprir o que está lá no Sutra 2, o aquietamento da mente é yoga, você tem que ter um certo governo sobre a mente. E é sobre isso que, basicamente, o yoga trata. E quando você faz meditação, você está tentando acalmar seus pensamentos. Você está tentando pensar numa coisa só ou não pensar em nada. Porque quando você não pensa em nada, você tem a experiência de estar em contato com a consciência, com o todo. Quer dizer, essas experiências não são experiências no nível da mente. Como não são experiências no nível da mente, todo o nosso trabalho vem no sentido de aquietar a mente, para deixar a consciência florescer, ficar presente, né? Mas isso tem um nível mais corriqueiro, mais perto da gente, vamos dizer, que é essa capacidade de você se ver fazendo as coisas, você se ver triste, se ver alegre, você se vê no momento presente. Quer dizer, quando você está num nível de meditação que você aquieta a mente, então só fica essa testemunha presente. Então, ela está na sua plenitude. Mas no dia a dia, nós treinamos essa consciência, esse vigiar, estar como testemunha, observando. No Hatha Yoga a gente faz muito isso. Quando a gente faz a prática, a gente fala, observe a sua prática, observe o que você está sentindo, viva o momento presente, sem julgamento. Esse é o vigiar. Porque quando você toma a posição daquele que vê, na posição daquele que vê, não tem emoção. Você está com medo. Você se observa com medo. Mas aquele parte de você que está se observando com medo, não tem medo ali. Então, na realidade, isto é o que Cristo falava de vigiar. Vigiai e orai. Esse vigiar é extremamente importante. A gente tem que nos vigiar o dia inteiro. Porque as nossas identificações são fortes. De repente, eu já estou me identificando e já estou lá morrendo de medo, porque estou me identificando com aquelas coisas. Então, você lembra quem você é, você observa as coisas com afastamento, você já cria uma outra situação, aonde você pode ver e estar ausente das emoções. No nível mais próximo, mais corriqueiro, quer dizer, a prática do yoga, tanto os exercícios físicos quanto
a respiração, né, quanto a meditação, nos traz uma paz no nível fisiológico e emocional. Quer dizer, só isso daí já justifica fazer o yoga. Se você não quer aprofundar no autoconhecimento, na espiritualidade, só essa questão desse centramento, dessa melhor concentração, ser capaz de sair do estresse, né, e ficar calmo, tranquilo, quer dizer, isso já é uma grande coisa. Mas à medida que você avança nisso, também você pode perceber que você pode ir mais além. Mas no yoga também não se cobra nada. Você não tem que fazer isso ou aquilo. Na medida que você vai fazendo, você vai sentindo os próprios chamados internos do seu ser e vai fazendo aquilo que se ajusta a você e a situação que você está, né? Mas é uma coisa muito rica, né? E que está aí um monte de ferramenta para a gente trabalhar, né? Oi, Joyce, nós estamos com 6:12, nós vamos acabar às 6:30. Se você quiser abrir para pergunta, ou vai acabar, que hora que nós vamos acabar? A gente vai acabar umas 6:30, 6:40. Acho que tá tão bom você falando, se quiser falar mais um pouquinho, né, gente? Pode falar mais um pouquinho, aí a gente vai até umas 6:45. Tá legal. Então, mas, e uma das coisas também que me fascinou no yoga foi essa questão da gente ter esse poder de nos trabalhar. Quer dizer, a gente é como que, assim, eu costumo fazer essa comparação. Nós somos como se fôssemos um projeto cujo principal arquiteto do projeto somos nós mesmos. Quer dizer, hoje, aquilo que você é hoje é baseado nas decisões que você tomou ao longo da sua vida. E não é só decisões grandes, é decisões do dia a dia, né? É a sua forma de pensar, a sua forma de reagir, a sua forma de ver as coisas. Então, e o yoga nos mostra que você pode fazer isso nos mínimos detalhes, né? A pessoa é uma pessoa reativa primária, por exemplo. A pessoa, se alguém dá uma cortada na pessoa no trânsito, a pessoa já xinga, não sei o que e tal, né? A pessoa fala assim, eu sou assim. Quer dizer, na realidade, se você olhar mais fundo, não é bem assim. Você é assim porque você construiu esses padrões de resposta. Mas, se você quiser, você pode reconstruir esses padrões e ter outros comportamentos naturalmente. O yoga ensina como fazer isso, né? A gente não é uma coisa fechada, a gente não é uma pedra. Quer dizer, nós estamos constantemente nos moldando, né? E quando você descobre que você é esse arquiteto desse projeto, que é você mesmo, quer dizer, aumenta o seu poder e aumenta sua responsabilidade. Mas também eu creio que aumenta muito a nossa satisfação. Porque é muito lindo. Porque yoga é você encontrar essa consciência do nível pleno.
é você superar o ego, mas também é o caminho para você chegar lá. E quando você sabe que você está nesse caminho, é maravilhoso você ter esse poder de se trabalhar e ir se trabalhando. Não quer dizer que seja fácil, não quer dizer que seja tudo cor-de-rosa, mas é lindo, porque nos empodera, nos dá responsabilidade. A gente para de culpar o outro das nossas tristezas, das nossas mágoas, de tudo que acontece no mundo, né? Você é o artífice, o arquiteto desse projeto que é você, inclusive no nível da felicidade, obviamente, né? Mas é tendência da mente sempre justificar as coisas. Então, a mente sempre quer achar um culpado pelos erros ou pelo como a gente é. Ah, meu pai me criou assim, eu nasci assim, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Quer dizer, mas não é só você que faz isso. Todos nós fazemos isso. É tendência da mente. Porque a mente sempre quer ficar bem. O ego quer sempre ficar de boa, quer sempre ficar bem, né? Então, não pense que você é mais infeliz do que o outro. Cada um tem sua carga na medida que ele pode carregar, né? E, e a responsabilidade é sempre nossa. Nascer nesse mundo, né? Talvez a gente não tenha consciência disso, mas provavelmente nós escolhemos nascer nesse mundo e estar aqui hoje, aqui, agora, né? Então, com todos esses problemas, com todas essas coisas, quer dizer, isso faz parte dos trabalhos que nós temos que fazer com os nossos samskara, com os nossos programinha que está incrustado lá desde a nossa mente, a nosso cérebro reptiliano, né? E uma coisa muito importante é assim, nesse treinamento, uma coisa importante é as pequenas coisas. Por exemplo, Swami sempre fala que controle a língua. Se você quer desenvolver espiritualmente, controle a língua. Sem controlar a língua, você não consegue desenvolver espiritualmente. Mas por que isso? Porque a fala e o paladar tá ligado às coisas muito fortes dos sentidos, né? E do ego. E se você, quer dizer, não consegue nem controlar a fala, nem o paladar, fica difícil de controlar outras coisas mais sutis, né? Mas é tudo uma escadinha. A mente, ela é muito semelhante ao corpo, assim, em termos de exercício, em termos de prática. Quer dizer, se você nunca jogou futebol ou nunca praticou determinado esporte, você não aguenta ir lá e praticar umas 2 horas daquele esporte, né? Assim, se você nunca trabalhou a meditação, você não vai querer chegar e fazer 1 hora de meditação. Quando a gente trabalha a mente, a gente sempre trabalha esse processo de trabalhar a mente, ele vem do mais grosseiro para o mais sutil. No nível teórico, vamos dizer, a gente trabalha uma certa compreensão de nosso ser, de nossas identificações, de como funciona a nossa mente. Então, a gente vai trabalhando o nosso corpo para
se acostumar mais a ficar nas posturas de meditação, e então trabalhamos a concentração através das práticas de Hatha, através das práticas de respiração, e então trabalhamos a meditação, primeiro, mais concentrando na respiração, para trazer-nos nós para o momento presente. Quer dizer, sempre a gente trabalha do mais grosseiro para o mais sutil, né? Não queira atalhar, não queira chegar e já ir lá na frente, que na maioria das vezes você frustra, né? Começa devagar e vai crescendo gradativamente. Então, você aumenta a sua autoestima, né? E consegue crescer. É lógico que isso não é uma coisa, não é uma linha reta. Sempre vai ter altos e baixos, mas a regra geral é sempre irmos do mais grosseiro para o mais sutil, né? E com relação aí essa questão que está no mundo hoje, quer dizer, você trabalhar essa vigilância, enxergar a situação, enxergar seu medo. Quer dizer, bom, eu falei da ignorância, mas uma das grandes coisas também é a questão do apego, né? E um dos maiores apegos é o próprio apego ao corpo, o apego à vida, né? Se você pensa que só existe essa vida, que você é o corpo, é lógico que você vai estar muito mais preocupado com o corpo, preocupado com essas questões da doença e tal, né? Mas se você tem uma consciência maior, você vai ver que essa pandemia, ela é muito benéfica por muitas razões, né? Ela é muito democrática. Ela pega todo mundo, o rico, o pobre, o branco, o preto, o católico, o protestante, o ateu, o xiita, ele está varrendo todo mundo, né? Aí as pessoas tendem a esquecer essas diferenças e olhar as coisas mais profundas que estão na base do ser humano, né? Então, isto é uma situação de reflexão. Aí, essa semana, eu coloquei lá no centro, na página do Facebook do Centro de Yoga Integral, Satchidananda, eu coloquei um artigo do Swami Satchidananda falando: o medo mata mais. É uma historinha que lá no Oriente eles fazem umas peregrinações grandes, então era a época de uma peregrinação muito grande. E tinha um santo que morava perto, na beira da estrada, e os peregrinos passando, né, para ir para esse festival sagrado que tinha. E aí ele observando, ele viu uma pessoa, não na forma humana, uma pessoa esquisita, né? Aí ele perguntou a quem que ele era. Ele falou assim:
eu sou o cólera. O que você veio fazer? O que você vai fazer nessa peregrinação? Ah, eu estou encarregado de desencarnar 500 pessoas. É, tá bom, se você está encarregado de fazer isso e Deus te encarregou disso, tá ok, né? Aí você vai e faz o seu dever. Aí foram lá na peregrinação e tal, aí depois veio as notícias, na realidade tinha desencarnado 1.500 pessoas. Aí o santo ficou brabo, né? Falou assim, como pode? Essa pessoa, o cólera falou que ia desencarnar 500 pessoas e desencarnou 1.500. Não pode isso, como é que é? Aí ficou procurando o senhor cólera. Aí o senhor cólera voltou, né? Eu estava voltando e ele vigiando, encontrou o senhor cólera e perguntou, escuta, por que você desencarnou 1.500 pessoas? Você não me falou que ia desencarnar 500? Ele falou assim, não, eu mesmo desencarnei 500. As outras 1.000 morreram de medo. Por que isso? Porque o medo, ele traz um punhado de consequências. O medo abaixa a sua imunidade. Esse medo constante, esse estresse constante, não só o dessa pandemia agora, mas o estresse constante abaixa a nossa imunidade, né? E você perde energia. Então você fica susceptível a um punhado de mazelas, um punhado de coisas. E acaba que o medo mata, talvez, mais do que a pandemia, né? Então, o yoga, o vigiar, nos ajuda a, não vou dizer, o controle é uma palavra muito forte, mas assim, nos dá um certo governo sobre o medo, nos dá um governo sobre a situação, para a gente ficar nos nossos próprios pés, ficar centrado, como se diz, e não nos perdermos emocionalmente dentro da confusão do mundo, não somente com essa pandemia, mas na situação do mundo normal, praticamente existe, é uma pandemia também, né? Num grau menor, mas é, tá? Eu creio que a gente pode deixar o pessoal perguntar um pouco. Tá bom. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para poder fazer? Como a gente está em poucos, acho que podem abrir o microfone e falar, mesmo não precisa fazer uma inscrição, não estamos em poucos, mas estamos em muitos, na verdade. Tá tudo certo aí? Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo, pessoal? Está me ouvindo, Atman? Tô. Tá. Beleza. É porque eu tinha clicado aqui, acabou que sumiu da tela, mas não, a pessoa só mudou a tela. Gente, o Atman, professor Atman, é uma das poucas pessoas no mundo que consegue me deixar sem palavras. Mas eu sempre tenho uma pergunta, então, se vocês não fizerem, eu vou fazer. Então, tá, então eu vou fazer. Atman, a gente é muito imediatista, né? E assim, acho que de tudo que você disse, eu fiquei pensando em dois pontos. O primeiro seria porque a gente identifica mesmo o medo, né? Mas, ou às vezes a gente nem identifica, mas quando a gente consegue identificar que está com medo, já é algo muito bom, né? O que a gente pode fazer dentro de todas as práticas ali do yoga, que talvez seja mais assertivo
mais rápido ali para nos auxiliar a controlar esse medo, né? A controlar a nossa mente, assim. Eu acho que tem que atacar, vamos dizer, em duas frentes. Numa frente que é puramente fisiológica, que você está com medo, você respira fundo. Você faz prática de respiração. Você vai trabalhar aquela emoção, você vai conseguir ficar livre daquela emoção naquele momento. Mas uma coisa que acontece é que as emoções, elas são contagiosas. Quer dizer, se todo mundo está com medo, a chance de você ficar com medo é grande demais. Porque você vai num velório, por exemplo, você pode estar super alegre, você vai num velório, não tem como você ficar, é muito difícil você ficar alegre. Você abraça a mãe da pessoa que morreu, o filho ou filha da pessoa que morreu, a pessoa chorando, às vezes você começa a chorar, né? Porque a emoção é contagiosa. Então, se a gente vive numa situação onde o medo está predominando, a gente está sempre bombardeado e sendo puxado naquela emoção. Quer dizer, você se trabalha, né? Mas se você não trabalhar o outro lado, quer dizer, essa vigilância, esse observar o medo e ver essa questão também, você dificilmente consegue ter uma efetividade maior, vamos dizer, nesse controle do medo. Porque mesmo no controle do medo, você deve procurar, né, fazer a prática, mas fazer a outra prática, quer dizer, o observar, o ver, ou não se identificar com o medo. Porque a hora que se observa, se você se observa, você vê que você não é o medo, quer dizer, você não é o corpo, você é consciência, você trabalha aquilo, mas no médio, longo prazo, ou seja, você se torna mais imune àquela situação de medo do ambiente. Não sei se ficou claro. Sim, ficou. Mas tem que ser os dois trabalhos, né? Assim, o mais efetivo é fazer os dois trabalhos. Mas é muito eficiente. A minha sobrinha é médica lá em Belo Horizonte, né? E essa semana ela também faz prática de meditação. E chegou uma cliente dela, estava em estado de pânico. Ela acabou fazendo uma meditação com a pessoa, usando respiração e tal, para tirar a pessoa daquele choque de medo. E funcionou para caramba. Mas aí funciona como remédio. Funciona naquela hora. Mas se a pessoa, como o negócio é contagioso, o medo volta. O medo sabe. Quer dizer, você sempre tem que estar tendo uma atenção constante e trabalhando esses outros aspectos. Alguém mais, pessoal? Tem alguma pergunta? Ainda está processando. Eu acho que eu quero perguntar uma coisa. Que assim, eu acho que isso pode se aplicar um pouco também para a ansiedade, né? Porque o que eu vejo além do medo é que com esse bombardeio de informações, porque a gente tem informação chegando de tudo quanto é lugar, até mesmo naquele contato que a gente tem com as pessoas queridas, a gente que está longe, então acaba ficando ali no WhatsApp, no e-mail, e até por esses canais, com essas pessoas próximas também, fica esse bombardeio de informações. E isso eu vejo gerar, eu até falo por experiência também, um bombardeio mesmo de informações, e a gente fica com uma certa dificuldade de lidar com isso, de selecionar, de parar de ver, porque ao mesmo tempo que você quer parar de ver para não gerar essa energia ruim, né, que muitas vezes traz esse medo, você quer saber como é que tá, o que está acontecendo.
E tem alguma coisa, assim, Atman, que você acha que a gente possa usar dentro da yoga, alguma técnica mesmo específica para esse momento do boom da ansiedade, sabe? Aquela hora de falar assim, não, vou parar e eu vou fazer isso, né? Para ver se a gente consegue aquietar um pouquinho mais essa mente, porque às vezes a ansiedade ela não deixa a gente fazer, né? A gente fica sem parar. Mas eu volto aí na questão do vigiar. Quer dizer, se você deixa essa ansiedade te engolir, tomar conta de você, você é diferente de quando você se percebe ansiosa. Se você está vigilante, você se percebe ansiosa. E aí você volta. Não, eu sei que eu vou para a casa da minha mãe amanhã. Mas é amanhã que eu vou para a casa da minha mãe. Hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou curtir o que eu estou fazendo. Viver o presente é curtir o que você está fazendo naquele momento. Né? E quando você curte o que você está fazendo, você não tem ansiedade. Porque você está vivendo aquilo que você está fazendo. A ansiedade vem de você viver o futuro. Quer dizer, por isso que o vigiar é extremamente importante. É extremamente importante. Né? E para as pequenas coisas, é como você está falando. Imagina, vê como as crianças são extremamente ansiosas. Se você falar, ó, vai ter uma festa amanhã, vai fazer uma festa para criança. Eu sei que eu estou convivendo com meus netos agora aqui, né? Às vezes as mães nem falam para o neto, porque aí o neto só fica conectado com aquilo, a criança fica conectada àquilo, não quer pensar em outra coisa, distrai e só quer saber daquilo e pronto. Quer dizer, nós como seres mais adultos, mais maduros, supostamente devemos aprender a ter um governo sobre isso. Quer dizer, viver o momento presente. É extremamente importante viver o momento presente. Se a gente vive o presente, não tem ansiedade. Mas, para isso, o que precisa? Vigiar. Que falar... As coisas no yoga são simples. Não quer dizer que sejam fáceis, mas são simples. Né? Por isso que a gente precisa... Por não ser fácil, é que a gente precisa de praticar yoga. Inclusive, de estar com os grupos, de estar trocando experiência, de estar nos apoiando, porque, embora seja simples, não é fácil. Né? Alguém mais? Vou abrir para uma última pergunta. Nossa, o tempinho já está encerrando, daqui a pouco ela desliga aqui. A reunião, ela apaga. Daqui a pouquinho. Alguém mais? Aí a minha netinha aqui, ó. Ela vem me chamar para fazer alguma coisa. Isso. Mas não tem problema. Daqui a pouco. Nós já estamos acabando, já. Alguém mais, pessoal, quer fazer alguma pergunta? Posso? Só uma questão, Joyce. Sim. Sobre essa continuidade, né, na prática do yoga, ele mesmo acabou de falar que não é fácil, né? E a gente com tantas tarefas hoje em dia, e mais agora com essa restrição, né? Como conseguir essa continuidade na prática? E, assim, a idade certa para começar? Porque eu acho que já está tarde, eu não sei, né? Vou ter benefícios, mas se tivesse sido antes, seria melhor. Então, é uma coisa assim que está me angustiando agora, depois da palestra dele. Nunca é tarde. Nunca é tarde. O professor Hermógenes, não sei se vocês já viram falar dele, né? Ele já faleceu. Mas o professor Hermógenes começou a fazer yoga com mais de 50 anos. E é um grande líder, foi um grande líder de yoga no Brasil. Né? Ele pegou pneumonia, quando ele era major do exército, pegou pneumonia, na época era uma sentença de morte, mas ele conseguiu se salvar, em parte, que ele achou, foi por causa do yoga.
né? E ele desenvolveu muito no yoga e virou um mestre reconhecido no Brasil inteiro. E começou com mais de 50 anos, tem um tanto de livro publicado. Isso daí nunca é tarde. Sempre você pode praticar e pode melhorar, né? Eu tô já com bastante janeiro na vida aí, né? Mas ainda estou aprendendo, é lógico, estou trabalhando, estou aprendendo. E nada é perdido. Tudo que você aprende, o que a gente leva desse mundo é o que você é, não o que você tem. E seu conhecimento faz parte dessa sua bagagem, que é sua, que é você. Então, nada é perdido. Nada é perdido. Nunca é tarde. Eu tenho pessoas aqui que a gente trabalha com a parte dos idosos, da APIL, né? Então, de ver, eu tenho uma aluna, por exemplo, que é até um pouco mais velha que eu. Ela começou a fazer, ela já tinha quase uns 60 anos por aí, então, e hoje ela pratica, ela fez inclusive curso de formação, dá aula de yoga, e ela começou com mais de, beirando 60 anos por aí, nessa época, né? Então, nunca é tarde, tá? Pessoal, eu vou cancelando aqui, né? Terminando a nossa finalzinho de tarde tão gostoso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta mais, podem mandar para mim, para o meu e-mail, ou aqueles que tiverem meu contato só pelo Instagram, pode mandar lá no Instagram, que eu prometo que eu repasso ao Atman, né? Não vou responder, eu vou perguntar para ele a dúvida de vocês. E no mais, eu tô até bem emocionada, assim, porque é muito, Priscila, né, disse, é sempre muito bom escutar o Atman falar, porque ele contextualiza coisas muito boas e traz uma vivência realmente para a gente, né, porque a gente fala mais, com mais certeza, quando a gente vive aquilo, né? E aí a gente, quando ele fala, eu sinto isso, Atma, que é algo que você viveu, né? Então a gente sente verdade nas suas palavras. Aí, quando a gente sente verdade, a gente pensa assim, nossa, eu posso conseguir chegar ali, eu posso conseguir ter essa clareza, porque existe verdade nisso, né? Que só a experiência, só o fato de ter tocado mesmo nessa essência que consegue transpassar, assim, para nós. Então, eu tenho certeza que eu estou aqui agradecendo em nome de todas as pessoas que participaram da reunião, tem várias perguntinhas assim, vários agradecimentos ali no chat, eu já vi, já todo mundo agradecendo por esse compartilhar seu mesmo, de conhecimento, né de tudo, do yoga, das suas palavras, né? Para mim, novamente, vou dizer, é uma realização de um sonho trazer você aqui para poder falar um pouquinho para a gente. Então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente aqui com a gente nessa tarde de hoje. Queria destacar duas presenças muito importantes para mim, que estão aqui, fora as pessoas que fizeram um curso de formação comigo, mas meu pai entrou, estava assistindo, está assistindo a gente aqui, a minha mãe está aqui do meu ladinho também assistindo, sabe? O Atman vai falar um pouquinho, e, claro, né, agradecer imensamente, Atman, as suas palavras. Namastê. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e também agradecer a todos os mestres, porque sempre quando eu vou falar qualquer coisa, eu me abro para inspiração dos mestres, né? Porque, lógico, eu tenho uma vivência, mas pode dizer que praticamente quase tudo que eu sei, tudo que eu sei, eu recebi desses mestres e continuo recebendo, né? Então, sou muito grato a todos os mestres que nos permitem esse conhecimento e nos permite compartilhar esse conhecimento
e trabalhar isso junto. Isso tudo é muito bonito. Sou muito grato. Gratidão a todos. Vou terminar falando umas palavras, aí se vocês sentirem no coração, todo mundo termina falando Jai, ok? Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Jai Sri Satguru Maharaj Ki. Jai. Jai Atmandi. Jai Joyce, Jai todo mundo. Jai Sangha, Jai todo mundo. Namastê, gratidão a todos. Namastê. Jai.